paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, sexta-feira, 6 de setembro de 2024, quero compartilhar mais um devocional. A palavra de hoje encontra-se na Carta aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 22 ao 24, que diz assim: Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Essa carta, escrita à igreja de Gálatas, foi escrita pelo próprio Paulo. E Paulo está dizendo sobre ele, pois ele foi um homem improvável convertido por Jesus. Paulo, ele é judeu, ele era um perseguidor de Cristo e da sua igreja. Paulo, ele, na cabeça dele, ele estava certo que Jesus era um herege, que Jesus era um falso Messias. E a sua intenção era destruir todos aqueles que acreditavam e seguiam Jesus. Porém, certa vez, ele indo para Damasco para poder perseguir os cristãos, ele teve um encontro com Jesus, onde Jesus o derrubou do cavalo e na sua queda ele ficou cego e Jesus falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Nesse momento ele compreendeu que era Jesus e ele não tinha dúvida que Jesus ele era Deus e ele era o Messias prometido. A partir desse encontro, Paulo ele mudou totalmente o seu rumo, totalmente a direção da sua vida. E de perseguidor e de destruidor da fé cristã, ele passou a ser proclamador do evangelho. Deixou o seu nome para trás, Saulo, e passou a ser conhecido como Paulo, Paulo de Tarso, o maior evangelista que já existiu, o maior investidor na fé cristã, o que mais abriu igrejas, o que mais evangelizou e o que deixou as suas cartas no Novo Testamento para evangelizar, para nos dar direção e nos ensinar muito mais sobre o cristianismo e sobre o que é andar com Deus. Se Paulo, um assassino de cristãos, um perseguidor, ele mudou totalmente a sua vida e se tornou um homem de Deus, um homem puro, um homem honesto, justo, que imitava Cristo a todo momento, até os seus últimos dias de vida. Ninguém é improvável. Ninguém é impossível a conversão. Muitas vezes nós oramos, nós queremos que pessoas que nós amamos se convertam a Cristo e olhamos para essas pessoas e falamos: essa pessoa é impossível. Mas para Deus nada é impossível. O próprio Cristo disse isso no Evangelho de Lucas. Deus ele traz à existência aquilo que não existe. E todos aqueles que são escolhidos por Deus, não importa a vida que teve até hoje. Jesus, ele gera uma metanoia, uma mudança de mente, onde essas pessoas é capazes de se converter totalmente a Cristo, crer nos seus mandamentos, nos seus ensinamentos e continuando a proclamação do Evangelho. É por isso que nós cristãos não podemos desanimar quando há pessoas ao nosso redor, que não creem, que blasfemam e que até zombam da igreja e da fé de Cristo. Nós precisamos orar, falar de Cristo para essa pessoa e deixar que o Espírito Santo trabalhe. Pois para Deus, todos são capazes de se converter. Pode ser o pior homem ou a pior mulher. Todos são capazes de sofrer uma mudança de mente, uma mudança de vida, serem salvos e se converter os seus corações totalmente a Cristo. A meditação de hoje diz: sem um significado, a vida não tem relevância ou esperança. Eu fico realmente imaginando o que é viver nessa terra sem crer em Deus, sem se conectar com o Senhor. É uma vida vazia, é uma vida que não há esperança. Hoje em dia o mundo está cada vez pior, cada vez mais mal. As pessoas são blasfemadoras, as pessoas elas agem, se comportam como inimigas de Deus. Tudo é baseado no ter, no comprar, no consumismo. Não temos mais paz. O mundo, a economia, tudo que rege
a sociedade, ela é totalmente instável. Não dá mais para confiar em nada. Uma hora você tem um bom emprego, outra hora você não tem. Uma hora você tem dinheiro, outra hora você não tem. Uma hora você tem saúde, outra hora você não tem. O que é viver se não tiver uma vida conectada com o Senhor? Qual é a esperança de uma pessoa que não crê em Cristo, que não crê na salvação, que não crê na eternidade? Eu só penso, como é ter uma vida dessa forma? É por isso que cada vez mais as pessoas estão mais ansiosas, estão ficando mais depressivas, mais dependentes de medicamentos, mais com transtornos de ansiedade, de personalidade, instáveis, amargas e revoltadas. Pois é impossível ter esperança quando a nossa confiança está apenas nesse mundo, está apenas naquilo que a gente vê e não aquilo que a gente crê. Nós cristãos somos o povo que somos movidos pela fé, que nós andamos pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Nós temos uma certeza de tudo que a gente espera irá acontecer. Isso é ter fé. E isso nos enche de esperança, por mais que passamos por tribulação, por dificuldades, sofrimento, isso vai gerando, como está descrito em Romanos 5. Isso gera uma experiência, uma paciência que nos vai dando mais ainda esperança. Paulo, ele vai dizer que a tribulação, ela gera paciência, que gera experiência e que gera esperança. É isso que move Cristo. As coisas ruins na vida do cristão, ele não vem para nos destruir, mas sim para nos dar experiência. E se nós nos tornarmos pessoas mais perseverantes e cada vez mais esperançosos na eternidade e em todas as promessas que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Que meditação maravilhosa! Quero também compartilhar a leitura bíblica que está no livro de Provérbios 19, que é o nosso livro de sabedoria, que foi inspirada em Deus, onde Salomão, o rei mais sábio do Antigo Testamento, deixou de presente para nós. O verso 1 diz assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. O verso 8 também diz: quem obtém sabedoria ama a si mesmo, quem acalenta o entendimento prospera. Realmente, uma vida de prosperidade, ela é baseada no entendimento, é baseada na sabedoria. Não tem como você ser próspero sem sabedoria. E a prosperidade, nós cristãos já sabemos que nada tem a ver com acúmulo de riqueza. A prosperidade é quando tudo vai bem. Temos problemas, mas vai bem. Vai bem no trabalho, vai bem em casa, na família, aparece um sofrimento ali, uma tribulação ali, mas a sabedoria nos dá entendimento para que possamos resolver e vencer todos esses obstáculos. O verso 11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Não tem como sermos sábios se nós não termos paciência. Se qualquer pessoa que fala algo que nos desagrada ou qualquer adversidade que nós nos deparamos, nós perdemos a paciência, já nos tornamos irado, jamais seremos sábios dessa forma. Uma pessoa que não consegue respirar fundo, não consegue contar até 1, 2, 3, não consegue ignorar as ofensas das pessoas ao nosso redor, são pessoas tolas. A pessoa sábia, ela só discute com aquilo que vale a pena, com aquilo que vai trazer algum ganho. Discutir com gente ignorante, discutir com tolos, perder a paciência com quem não vale a pena, isso não condiz com uma pessoa sábia. É por isso que temos que ser pacientes cada vez mais. Ter o fruto do Espírito. O verso 13 diz: o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Há uma versão que diz assim: é melhor morar numa casa com goteira do que viver com uma esposa briguenta. E isso é verdade. Tanto o cônjuge
tanto a esposa quanto o esposo, quando você tem um ambiente de briga, de murmuração, de tudo reclama, de repetição, isso traz um desabono para a vida, tira a paz, é um lar em ruína. Então é por isso que nós mulheres, que muitas vezes somos tão falantes, temos uma tendência a ser mais irada muitas vezes do que os homens. Nós temos que aprender a ser sábias, mais contidas e discutir e brigar com aquilo que vale a pena. Não brigar por pouca coisa. Há mulheres que começam a brigar porque o marido chegou do trabalho e esqueceu de limpar o pé e sujou o chão. E talvez nem é uma sujeira tão grandiosa assim. Porque ao apertar a pasta de dente, não aperta da forma como tem que ter. É óbvio que os homens também têm que ser sábios, tem que aprender a melhorar naquilo que você sabe que você vai perder, que sua esposa vai ficar chateada, mas nós também temos que ser cada vez mais pacientes. Não vale a pena ficar com rincha, ficar com brigas e discussões que só tira a paz do ambiente e que não leva a nenhum lugar. O verso 19 diz assim: o homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Muitas vezes, irmãos, a pessoa ao nosso redor que é geniosa, nós começamos a deixar tudo para depois, tudo para lá. Tudo ele briga, muitas vezes fala com tolice, fala coisas que não é verdade e nós acabamos fingindo que não escuta e deixando para lá. Isso, a princípio, sim, pode até ser uma sabedoria, mas dependendo da pessoa que está ao seu redor, não vale a pena ignorar. Se é uma pessoa que não faz parte da sua vida e você ignorar o que ela disse, assim como no verso 11, onde diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência, dá glória é ignorar as ofensas, ok. Mas quando é uma pessoa que está ao seu redor, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, ou uma pessoa muito próxima no trabalho, que fica falando coisas muitas vezes injustas, fala coisas injustas a seu respeito, age com egoísmo e nós vamos deixando para lá, vai poupando, vai poupando, vai poupando. Porém, essa pessoa torna cada vez mais a repetir o ato errado dela. Então é por isso que quando uma pessoa de gênio difícil, ela fala algo injusto, algo que não é verdade, e você não falar assim, eu não vou poupar, eu vou poupá-lo, porque, não vale a pena, ele vai ficar repetindo, mas na verdade, nesses momentos, é o que o provérbio diz, precisa do castigo, ou precisa ser isolado, ou realmente precisa ser ignorado, mas fingir que nada aconteceu não vale a pena, pois isso vai se tornar a repetir. Olha como o livro de Provérbios é um livro de necessários na nossa vida. Muitos casamentos, talvez a mulher, o marido, ele tem um gênio difícil e tudo ele perde, ela ou ele perde a paciência por pouca coisa. E o lado que talvez é um lado que é mais paciente, é mais tranquilo, não gosta de discussão, acaba poupando e deixando. Só que o cônjuge que age dessa forma, ele nunca muda. Então é por isso que tem coisas que nós não devemos deixar passar em branco. Nós sempre temos que mostrar, temos que falar, para isso não se repetir de novo. Pois quando a gente poupa, vai se repetindo e a pessoa nunca muda, nunca muda. Nós precisamos ser sábios, trazer a palavra do Senhor para o nosso dia a dia. Essa palavra, ela é verdadeira, ela é eficaz e ela muda vidas. Ela dá direção, ela se torna reto, ela endireita aquilo que está torto. A palavra do Senhor é maravilhosa. Quando começamos a trazer essa palavra para o nosso dia a dia, mesmo que inicialmente nós não vemos muita mudança, mas com o tempo as coisas vão endireitando e vai levando a gente para um caminho de sucesso, para um caminho da eternidade, longe da insensatez, longe da tolice. Que essa palavra possa fazer sentido na tua vida. Eu inspiro você a você começar a meditar diariamente nos provérbios. Ler aquele provérbio, aquele verso e meditar no que Deus está querendo falar para nós. Pois esse livro foi escrito por Salomão, mas é um livro que nos inspira
a sermos mais corretos, a sermos mais felizes e termos uma vida mais em paz. É um livro inspirado no Senhor. Salomão foi usado para deixar registrado todo esse livro de sabedoria que veio do céu para as nossas vidas. O próprio Salomão, quando lemos a biografia de Salomão, nós vemos que ele mesmo sabia teoria, mas muito deixou a desejar no seu dia a dia. E nós cristãos, quando nós vemos cristãos que não têm sucesso, é bem isso que acontece. Nós vemos que a pessoa, ela sabe muito da palavra do Senhor, sabe a teoria, mas não coloca em prática. O cristão sensato, o cristão profundo, o cristão inteligente pega todos esses ensinamentos e coloca em prática. É por isso que muitos cristãos têm sucesso e outros cristãos são salvos, têm conhecimento da palavra, mas não têm sucesso na vida, porque não coloca esses ensinamentos em prática. Amo vocês em Cristo Jesus, que essa meditação possa mudar a sua vida. Até amanhã.